O sono desempenha um papel crucial na regulação de funções cerebrais essenciais, sendo vital para a manutenção da saúde mental e física. Estudos mostram que a qualidade do sono estão diretamente relacionada à aprendizagem e à cognição. A privação do sono pode ter efeitos devastadores sobre a memória, a atenção, o raciocínio lógico e até mesmo o controle emocional. Além disso, transtornos do sono, como insônia e apneia do sono, afetam milhões de pessoas ao redor do mundo e comprometem significativamente a qualidade de vida. Esses distúrbios não apenas interferem na capacidade de concentração e desempenho acadêmico, mas também estão associados a um aumento de risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Este trabalho tem como objetivo explorar a relação entre o sono e a cognição, abordando aspectos como a privação do sono, os principais transtornos relacionados e suas consequências neuropsicológicas. Também discutiremos o avanço científico no diagnóstico e tratamento dos transtornos do sono, bem como intervenções que podem melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, o funcionamento cognitivo. Olá, sou Luciana Cardoso. Tenho o prazer de estar aqui com Rafael da Silva Costa, um paciente que enfrenta o desafio da apneia. Apesar de sempre dormir por bastante horas, né? Mas sempre cansado, né? Com falta de disposição. Eu fiz o exame de polissonografia uns anos atrás e aí foi descoberto que eu tinha apneia do sono, né? Afeta o meu dia a dia, né? Meu humor, né? Falta de concentração também cai, memória, né? A apneia a sua respiração é interrompida, né? Durante várias vezes durante o sono e gera falta de ar, né? Minha companheira, ela sempre me relata que várias vezes durante a noite eu acordo e com falta de ar, né? Isso aí, ao longo do tempo, pode causar sérios problemas neurológicos, né? Fiz uma dieta, né? Emagreci um pouco, melhorou um pouco a minha situação. Ela também solicitou que fizesse uma cirurgia para o desvio de septo, que poderia melhorar a situação, só que eu não fiz essa opção cirúrgica ainda. A questão da alimentação também não diminuí bastante, né, na noite, né, e depois desse emagrecimento eu sinto que diminuiu você utiliza ele na hora de dormir e ele, na hora que você é interrompido o oxigênio, né, e ele faz com que você não perca essa oxigenação, né, e aí você consiga descansar e chegar no sono profundo, né, dificilmente. Um pouco, né, assim, melhorei, mas acho que ainda foi o suficiente, né. A nossa entrevista de hoje é com a profissional Tatiana Beff de Oliveira. A Tatiana, ela é especialista em psicopedagogia e possui uma experiência significativa nas áreas do distúrbio do sono, um tema crucial que afeta o aprendizado e o desenvolvimento. Hoje, ela compartilhará seu conhecimento sobre como os distúrbios do sono podem impactar o desempenho escolar e as estratégias que podem ser adotadas para ajudar os alunos que enfrentam esses desafios. Bom dia, hoje nós vamos falar um pouquinho do impacto do sono na nossa vida, na parte cotidiana, na nossa, né, que traz tudo, empresa, trabalho, mas vamos lá. Principalmente na parte cognitiva, que a gente agora está falando sobre a parte dos estudantes, né, dos nossos pequenos, onde eles vão entrando em vários ciclos da vida dele. E a parte cognitiva no sono é importantíssima, porque é através do sono que ele descansa os neurônios para poder ter melhor rendimento, assimilação e acomodação dos aprendizados. Se nossos alunos, nossas crianças e adolescentes não descansam um tempo mínimo, que é de 8 horas diárias, eles não têm o tempo de absorção durante o dia de uma boa aprendizagem, e com isso fica a defasagem, e onde a gente chama muitas das vezes de déficit de atenção, onde as crianças não conseguem ou têm desenvolvimento de atraso, e aí entra a importância do sono onde eles vão poder descansar os neurônios, onde fazem as sinapses, e aí eles têm a renovação de energia
para que no próximo dia eles tenham a mais concentração, mais atenção e uma tranquilidade para poder aprender durante o dia. Quando a gente percebe que o adolescente ou a criança tem essa dificuldade do sono, um sono agitado, onde ela não consegue dormir direito, ou amanhece até o dia mais cansado, ou um tempo reduzido de sono, hoje em dia nós temos grandes avanços tecnológicos, onde as crianças são avaliadas, né, através de aparelhos, onde eles passam um momento até de sono dentro de uma clínica para observar a duração e a continuidade de tempo que eles têm, se é um sono agitado ou se é um sono com pouca duração, e aí o médico pode entrar através de intervenção de remédios. Com isso, a criança ou o adolescente consegue ter uma duração maior de sono, um sono mais tranquilo, onde eles podem voltar a ter essa concentração e amenizar essa agitação durante o sono e o dia render mais, o que tem um tempo de recuperação dos neurônios durante a noite para poder ter um bom rendimento na escola. A gente sabe que quando a gente tem uma noite mal dormida, onde a gente não tem uma reposição de energia, um descanso desses neurônios, a gente sabe também que pode acontecer que vão desenvolver doenças neurodegenerativas, ou seja, desenvolver outros distúrbios, né? Outros transtornos. Então, quanto mais cedo for diagnosticado e for tratado esse distúrbio do sono, com certeza lá na frente a gente está evitando, prevenindo que a criança desenvolva uma doença neurodegenerativa. Uma boa noite de sono é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, especialmente daquelas com transtornos como TEA, TDAH e TOD. A falta de sono adequada, ela pode agravar sintomas como irritabilidade, impulsividade e dificuldades de atenção. Por outro lado, um sono de qualidade contribui significativamente para o equilíbrio emocional, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo, favorecendo a aprendizagem, a memória e a autorregulação. A neuropsicologia investiga como o funcionamento do cérebro influencia o comportamento, incluindo o sono. Ela estuda os efeitos de distúrbios neurológicos no padrão de sono, avalia os impactos cognitivos da privação de sono e utiliza testes neuropsicológicos para relacionar funções cerebrais, como atenção e memória, com a qualidade de sono. Esse campo contribui para compreender como o sono afeta processos cognitivos e emocionais. O sono é regulado por várias áreas cerebrais. Vamos conhecer um pouco dessas estruturas envolvidas no sono? O hipotálamo é essencial, especialmente o núcleo supraquiasmático, que controla o ritmo circadiano. O tronco encefálico e o tálamo ajudam na transição entre os estágios do sono e mantêm o equilíbrio entre sono e vigília, enquanto a glândula pineal libera melatonina para induzir o sono. Diversos neurotransmissores regulam o sono. A adenosina se acumula ao longo do dia, promovendo a sonolência. A acetilcolina está associada à ativação cerebral, especialmente durante o sono REM. A serotonina e a noradrenalina participam da regulação dos ciclos de sono e vigília. O GABA é o principal inibidor do sistema nervoso central. Ele promove relaxamento e sono profundo, enquanto a histamina, produzida por neurônios do hipotálamo posterior, promove o estado de vigília e alerta. Sua inibição está associada ao início do sono. A melatonina é produzida pela glândula pineal e é conhecida como hormônio do sono. Sua produção aumenta à noite em resposta à escuridão e sinaliza ao corpo que é hora de dormir. A exposição à luz artificial pode inibir sua produção, dificultando o início do sono. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, é produzido pelas glândulas suprarrenais. Seus níveis aumentam pela manhã para ajudar a despertar e diminuem à noite para promover o sono. Níveis elevados de cortisol à noite podem interferir na qualidade do sono. O hormônio do crescimento é liberado principalmente durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite. Ele desempenha um papel crucial na regeneração celular, crescimento e manutenção da massa muscular e, em crianças e adolescentes, é essencial para o crescimento físico. Em adultos, continua a ser importante para a manutenção da massa muscular e saúde óssea. Além desses, a serotonina também desempenha um papel importante na regulação do sono. Ela é precursora da melatonina e está envolvida na modulação do humor e do ciclo sono-vigília. Entender o papel desses hormônios pode ajudar a adotar hábitos que promovam um sono de qualidade. Você já parou para pensar no que acontece com seu cérebro enquanto dorme?
Muito além de descanso físico, o sono é um processo ativo e essencial para a saúde mental, emocional e cognitiva. Mesmo em repouso, o cérebro continua funcionando. Durante o sono, ele organiza memórias, regula emoções, processa informações e libera substâncias que afetam o humor, a energia e o metabolismo. Um dos processos mais importantes é a limpeza cerebral. Isso acontece graças ao sistema linfático, responsável por eliminar toxinas. Isso inclui a beta-amiloide, proteína associada ao Alzheimer. Esse processo ocorre principalmente durante o sono profundo, também chamado de sono N3, como mostra o vídeo. Observa-se durante o sono o líquido cefalorraquidiano, representado pela cor vermelha, circular em ondas. Esse movimento auxilia na remoção de substâncias tóxicas do cérebro. O sono é dividido em fases e cada uma tem uma função específica. O sono N1 é a transição da vigília para o sono. O sono N2 estabiliza o sono e consolida memórias motoras. O sono N3 restaura o corpo, fortalece o sistema imune e consolida as memórias declarativas. Já o sono REM, de movimento rápido dos olhos, é marcado por intensa atividade cerebral, destacando-se três aspectos principais. 1. Processamento emocional. Ele regula as emoções, promovendo saúde mental. 2. Criatividade e aprendizado. Ele estimula a conexão de ideias, favorecendo criatividade e resolução de problemas. 3. Memória procedural. Fortalece a memória na aprendizagem e retenção de habilidades motoras, como andar de bicicleta, por exemplo. O sono REM é crucial para a saúde mental, criatividade e consolidação da memória. Dormir mal afeta a aprendizagem, o equilíbrio emocional e, a longo prazo, pode prejudicar a limpeza cerebral do sistema linfático. Homens tendem a apresentar mais agressividade e mulheres mais ansiedade e fadiga. Fatores como idade, consumo de álcool e cafeína, dor crônica e ansiedade também afetam a qualidade do sono. Que o sono, ele é fundamental para o processo de, vamos dizer, de limpeza e restauração das células neurais e as células da glia. Então, dormir é à noite. E dormir, efetivamente, é baixando a luz para poder produzir mais melatonina, as células da glia fazerem toda essa limpeza do nosso cérebro. E o que vem nessa leitura do sono é entrar exatamente no sono profundo, porque é o momento que as micróglias elas estão Que a glia fazendo, começa a fazer essa exatamente, limpeza. É fazendo. importante colocar, porque eu acho que tem gente que não sabe, a glia não é o neurônio, é todas as células que dão sustentação para os neurônios, mas muito mais do que isso. E, na verdade, as células da glia ela é um suporte, ela é uma ação coadjuvante com os neurônios. Uhum. Coitado dos neurônios, eles precisam da glia para poder fazer o trabalho da faxina. E o sono é extremamente importante, porque à medida que nós produzimos a melatonina e que as glias elas começam a fazer essa limpeza, existe uma relação entre a área do córtex frontal com o hipocampo da área temporal. Então, as sinapses, elas acontecem exatamente como se fosse uma limpeza, como se estivesse passando a limpo as maiores evidências que aconteceram durante o dia e o que vão ficar na nossa memória de longo prazo. Essa criança, esse jovem, o idoso, nós, no geral, precisamos dormir efetivamente para restaurar essas células. Então, o sono ele é um restaurador do aprendizado. E é uma hora de intensa atividade neuronal, da glia. As pessoas acham que sono é uma coisa tranquila para a nossa consciência. Não é só uma coisa para descansar. A gente não está consciente no sono profundo, mas o nosso aparelho neuronal ele está em intensa atividade. Exatamente, ele não descansa, ele não para. Né? Como fala a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, o sono é um período de intensa atividade cerebral, que restaura, organiza e protege o cérebro. Dormir bem é uma necessidade essencial para a saúde física, emocional e cognitiva. Você sabia que uma boa noite de sono é tão importante quanto estudar? Dormir bem é fundamental para o aprendizado, o crescimento saudável e o desenvolvimento das crianças. Enquanto dormimos, o cérebro processa e organiza as experiências do dia, reforçando a memória, a concentração e o raciocínio. É durante o sono que o aprendizado se fixa de verdade.
O sono também contribui para o crescimento, equilibra as emoções e ajuda a evitar problemas como irritabilidade e falta de foco. Para garantir um sono de qualidade, é fundamental adotar hábitos saudáveis, o que chamamos de higiene do sono. Ao longo do nosso trabalho, vamos explorar os principais cuidados e práticas para ajudar a criar uma rotina de sono mais tranquila e reparadora. O sono desempenha um papel essencial no aprendizado e na qualidade de vida. Zelar pelo sono infantil desde cedo é investir em um desenvolvimento mais saudável, repleto de novas conquistas no futuro. Dormir bem é aprender bem. Transtornos do sono e suas consequências neuropsicológicas. Os principais transtornos do sono: insônia, dificuldade em iniciar e manter o sono, levando a problemas de fadiga. A maioria dos casos de insônia está relacionada aos maus hábitos do sono, depressão, ansiedade, falta de exercício físico, doenças crônicas ou certos medicamentos, irritabilidade e dificuldade de concentração. Paralisia do sono. Quando existe um descompasso entre o cérebro e o mecanismo de ativação dos músculos, geralmente nos primeiros minutos ao acordar, é como se você ligasse um interruptor, mas a luz não acende. Ou seja, o cérebro está ativo, mas os músculos não respondem. Causa paralisia, alucinação e ansiedade. Apneia do sono. Pausas na respiração durante o sono, indisposição, péssima qualidade de sono, não há dificuldade em adormecer, porém, acorda cansado. 75% de incidentes em homens, mas as mulheres após a menopausa correm o risco de adquirir apneia. Síndrome das pernas inquietas, distúrbio que causa sensações desconfortáveis nas pernas, movimentos involuntários durante o sono, dificuldades em adormecer, insônia, privação de sono, sonolência ou sonolência diurna excessiva. Narcolepsia. Provoca ataques súbitos de sono, pode ocorrer perda súbita de tônus muscular e alucinações. As pessoas podem ter sonolência diurna, insônia e pesadelos. Bruxismo é um transtorno que a pessoa aperta, desliza ou bate os dentes, principalmente durante o sono. Acontece de modo involuntário, além de alteração dos sonos e estalos ao abrir e fechar a boca. Pode desgastar ou amolecer os dentes, provocar dor de cabeça, dor e zumbido nos ouvidos, dor no pescoço, na mandíbula e nos músculos da face. Transtorno do ritmo circadiano. Os distúrbios do sono ligados ao ritmo circadiano ocorrem quando o horário interno das pessoas de dormir e acordar, relógio, não alinha com o ciclo de claro, dia, e escuro, noite da Terra. Dica importante: para ajudar o ciclo circadiano é evitar hábitos que perturbam o sono, como consumir cafeína, álcool e nicotina antes de dormir. É recomendado expor-se ao sol durante o dia e evitar luzes artificiais intensas durante a noite. Distúrbio respiratório do sono, DRS, descreve um grupo de transtornos caracterizados por padrões respiratórios anormais. Por exemplo, presença de apneia ou hipopneias, ou ventilação insuficiente durante o sono. Parassonias são comportamentos episódicos não desejáveis ou desagradáveis que ocorrem no início do sono, durante o sono ou não despertar. Pode ocorrer nos momentos de transição do sono ou vigília durante o período do sono REM ou nem REM. Sonambulismo pode ser causado por alguns medicamentos e pode agravar-se com o consumo de álcool, drogas, exercícios em excesso, febre ou privação do sono. Durante o seu ciclo de sono, levanta, caminha e realiza atividades diversas como comer e falar, sem acordar ou ter consciência de que exatamente está fazendo. Transtorno do sono relacionado ao TDAH. Hiperatividade mental. Indivíduos com TDAH frequentemente experimentam uma mente acelerada e pensamentos inquietantes, o que dificulta relaxar e adormecer. Causa dos transtornos do sono. Fatores biológicos. Alterações nos neurotransmissores do sono. Predisposição genética. O sono é uma necessidade biológica essencial para a saúde do corpo e da mente. Fatores psicológicos. Transtorno bipolar, ansiedade, depressão, síndrome do estresse pós-traumático, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Fatores ambientais e comportamentais. Uso excessivo de telas, horários irregulares, cafeína e álcool. Não tem um horário regular para dormir. Dormir em ambiente barulhento e desconfortável. O sono de qualidade ajuda a manter a saúde mental. Sono melhor pode ajudar as pessoas a se concentrarem durante o dia. A fadiga pode nos sobrecarregar física, mental e emocionalmente. Por essas e outras razões, o sono é um pilar fundamental da saúde humana.
Para que os distúrbios do sono possam ser diagnosticados, é necessário que se preencha uma ficha de anamnese, que é uma entrevista clínica detalhada onde o profissional coleta informações sobre o histórico de sono e de saúde mental do paciente. Ela ajuda a diferenciar entre problemas primários do sono e consequências secundárias de transtornos como depressão, ansiedade ou doenças neurológicas. A anamnese é o primeiro e indispensável passo para direcionar a escolha dos exames, como a atigrafia ou polissonografia, e também o plano terapêutico adequado. Polissonografia. A polissonografia é um exame diagnóstico utilizado para monitorar diferentes funções fisiológicas enquanto o paciente dorme, com o objetivo de detectar e analisar possíveis distúrbios do sono, reconhecido como o método mais preciso para investigar problemas como apneia do sono, insônia, sonambulismo e entre outras parassonias. Vejamos a seguir uma matéria sobre o uso da polissonografia. É um conjunto de avaliações. A atividade cerebral é captada pelo eletroencefalograma, o registro das fases do sono feito pelo eletrooculograma, os batimentos cardíacos acompanhados pelo eletrocardiograma. Uma análise da respiração nasal e também oral é possível pelo registro do fluxo aéreo. O esforço respiratório é analisado pelo funcionamento do tórax e do abdômen. Movimentos corporais também não escapam dos sensores. É possível inclusive medir a intensidade do ronco e avaliar os gases sanguíneos, analisar a saturação de oxigênio e a concentração de dióxido de carbono. A atigrafia é um método não invasivo de monitoramento do sono baseado em sensores de movimento. Utiliza dispositivos semelhantes a relógios para registrar padrões de atividade. É uma ferramenta útil e prática para a avaliação de distúrbios do sono, especialmente em contextos onde a polissonografia não é viável. A avaliação neuropsicológica. São provas estruturadas que avaliam funções específicas do cérebro, como a atenção, a memória ou o raciocínio. Elas detectam alterações que podem ser causadas por problemas do sono e são aplicadas individualmente em ambientes tranquilos, podendo ser utilizados papéis, lápis ou computadores. Normalmente duram de 1 a 3 horas, dependendo do caso. Teste de latência múltipla do sono. É um exame usado para avaliar a sonolência excessiva durante o dia e para diagnosticar distúrbios do sono, como a narcolepsia. Como funciona? O paciente passa pela polissonografia para garantir que teve uma noite de sono monitorada. No dia seguinte, ele realiza 5 cochilos programados, com intervalos de 2 horas entre cada um. Em cada sessão, a pessoa é colocada em um ambiente tranquilo, escuro, confortável e é instruída a tentar adormecer. Os técnicos medem o tempo que a pessoa leva para adormecer, a latência do sono e se ela entra na fase REM, sono com sonhos, e em 15 minutos, o que pode indicar um sintoma de narcolepsia. Entre os tratamentos para os distúrbios do sono, temos a terapia cognitiva comportamental para a insônia, que é um tratamento psicológico mais recomendado para quem sofre de insônia. O foco é mudar pensamentos, crenças e comportamentos que atrapalhem o sono, como, por exemplo, identificar padrões negativos sobre o sono, educação sobre o sono, reestruturação cognitiva, técnicas comportamentais e monitoramento e ajustes. Mudanças no estilo de vida também são bem-vindas para o tratamento, especialmente dentro da abordagem da TCCI, como manter uma rotina regular, dormir e acordar no mesmo horário, inclui também criar rituais relaxantes antes de dormir, reduzir o uso de tecnologias antes de dormir e evitar telas de celular, computador ou TVs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Aparelhos para apneia do sono. CPAP é um aparelho que envia um fluxo constante de ar pressurizado por meio de uma máscara colocada sobre o nariz ou boca ou ambos. Alguns de seus benefícios estão a redução de despertares noturnos, a diminuição do ronco, a melhora na oxigenação durante a noite e o aumento na disposição durante o dia, pois melhora a qualidade do sono. Alguns tipos de máscaras são a nasal, que cobre somente o nariz, a facial, que cobre o nariz e a boca, e as almofadas nasais, que encaixam-se nas narinas. Os medicamentos são indicados quando não há melhora apenas com terapia, sempre com prescrição e acompanhamento médico. Principais medicamentos usados são a melatonina, os antidepressivos e os hipnóticos, que são medicamentos que atuam diretamente no sistema nervoso central para induzir o sono. É importante salientar que, diante de sinais persistentes de distúrbios do sono, é essencial buscar avaliação com profissionais especializados, garantindo um diagnóstico preciso e implementação de estratégias terapêuticas baseadas em evidências científicas. Pesquisadores do MIT, em conjunto com especialistas da Divisão de Medicina do Sono
do Hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram uma inteligência artificial capaz de analisar sinais específicos que são liberados durante o sono, tornando possível identificar quando a pessoa está sonhando ou passando por problemas enquanto dorme. A precisão do monitoramento do sono pode variar entre os diferentes aplicativos e dispositivos, sendo importante considerar a precisão do dispositivo ao escolher. Alguns exemplos são Sleep Cycle, Sleep Android, Sleepzy, Pillow, Sleep Monitor. Um exemplo de como funciona um desses aplicativos, em especial o Sleep Cycle. É um aplicativo de monitoramento de sono que utiliza o microfone e o acelerômetro do seu smartphone para analisar seus padrões de sono e te acordar no momento mais leve do sono, quando o sono está mais leve e é mais fácil acordar. Ele também oferece outras funcionalidades, como gravar sons durante o sono, ronco e falas, análise de tendências de sono e sugestões para melhorar a qualidade do sono. O alarme inteligente do aplicativo Sleep Cycle tenta te acordar no momento mais leve do seu ciclo de sono, dentro de uma janela de tempo que você define, de até 90 minutos. A análise de dados do aplicativo analisa os dados do seu sono, como duração, a qualidade, a frequência de interrupções e te fornece relatórios e sugestões para melhorar seu sono. Gravar os sons, como ronco, falas, tosses durante o sono, para você analisar. Análise de tendências permite que compare seus dados do sono ao longo do tempo. Fornece dicas e conselhos para melhorar a qualidade do seu sono. Oferece sons para te ajudar a relaxar e adormecer. E interações com outros aplicativos, como Google Fit e Apple Health. Os aplicativos podem ajudar, mas não substitui um médico especialista no sono. Se estiver com dificuldades para dormir, procure um médico. Tecnologias de monitoramento do sono ajudam a entender padrões e identificar problemas. Alarmes inteligentes reduzem o cansaço ao despertar. Também são úteis no acompanhamento e tratamento de distúrbios do sono. A estimulação cerebral através de neurocirurgia é usada em alguns casos de tratamento de Alzheimer e Parkinson. Este tipo de cirurgia consiste na inserção de eletrodos que ativam áreas específicas do cérebro, melhorando sintomas motores. Estudos indicam que a ECP também pode auxiliar na consolidação da memória durante o sono e melhorar sua qualidade, aumentando o tempo total dormido e a redução e a fragmentação, especialmente em pacientes com Parkinson. Pesquisas realizadas na Universidade de Tel Aviv mostram que este procedimento pode melhorar a memória de pacientes com a doença de Alzheimer, através de estímulos nas regiões específicas do cérebro durante o sono. Essa técnica pode ajudar a fortalecer conexões entre os neurônios e facilitar o armazenamento de informações na memória a longo prazo. Esse conjunto de micro-organismos que vivem no intestino pode influenciar significativamente a qualidade do sono humano. Um desequilíbrio na microbiótica pode levar a distúrbios do sono, como insônia e uma redução na duração da qualidade do descanso. A microbiótica também pode afetar o ritmo circadiano, o ciclo natural do sono-vigília e a produção de hormônios que regulam o sono, como a melatonina. Como o cérebro processa traumas durante o sono? Durante o sono, as nossas memórias são integradas, sendo que, se houver algum trauma durante o dia, esse processamento pode ser interrompido. Isso ocorre porque o cérebro fica sobrecarregado, incapaz de integrar totalmente esta experiência emocional. Até agora aprendemos que a privação de sono pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Por isso é importante cuidar da nossa saúde do sono, da higiene do sono e também de como nos alimentamos para ter uma boa noite de sono. Nosso cérebro é uma máquina impressionante e o sono tem um papel muito importante para o seu bom funcionamento. Valorize seu sono. Seu cérebro agradece.